O terceiro princípio da prática de vida integral vai falar então da libertação da energia e da atenção. Então, libertar a energia e a atenção. É o terceiro princípio da prática de vida integral, que a gente vai falar aqui então rapidinho. A libertação da energia e da atenção é controlada pelo nosso plexo solar, que está aqui situado no centro da região do abdômen, na altura da barriga. Então, ativando o plexo solar pela respiração, então a energia masculina é então ativada e ela tem algumas características, né? E nos ajuda então a controlar a nossa atenção e liberar a nossa energia. Então é para a libertação, para a liberação da energia através do plexo solar, utilizando então a energia masculina, né? Energia masculina. Então, com relação a como a energia masculina controla o nosso fluxo de energia, tem a ver com a condução ou com o esvaziamento da energia. Você utiliza a sua energia, você consegue utilizar ela adequadamente, tendo constantemente uma reserva de energia, ou você desperdiça a sua energia a ponto de esvaziá-la. Isso é muito importante. Você já se sentiu com baixa energia? Como é que fica uma pessoa com baixa energia? Como é se sentir bem, está sempre com alta energia? Então isso depende da utilização da energia masculina, né? Onde você pode então aprender a liberar essa energia através do uso da energia masculina. Isso é controlado pela maneira como você vive. Você vive conscientemente ou vive inconscientemente, né? Quanto você tem consciência dos seus padrões habituais, né? Dos seus pensamentos, como você tem consciência do que você pensa, das suas emoções, como você se distrai, como você está atento às coisas que te acontecem, às experiências e as suas inquietações, como são suas inquietações, como você se alimenta, como toma consciência enquanto está se alimentando, né? E os seus discursos, sua fala, a sua maneira de ver, de ouvir, de escutar as coisas. Então, como você dá atenção às mídias, como as coisas chegam até você e quanto você questiona essas informações que chegam através do mundo externo, né? E que, de certa forma, tenta controlar você e ditar aquilo que você deve fazer. Se você faz isso automaticamente, você nem percebe que está sendo controlado e passa a viver inconscientemente. Então a energia masculina dita, né, te ajuda, te auxilia, te suporta na maneira de lidar com esses hábitos, de forma que você possa utilizar a energia. Então, utilizar a energia tem a ver com se você vive conscientemente ou vive inconscientemente, simplesmente reproduzindo padrões, simplesmente reproduzindo aquilo que você aprendeu e reproduzindo isso inconscientemente, né? A compaixão masculina, então, essa dureza, essa força de caráter que vem do plexo solar a partir da consciência da respiração, e para que você possa efetivamente escolher e optar pelo crescimento e pela transformação, né? E usar essa energia que está aprisionada com uma certa eficácia para que você possa utilizá-la na prática e para que você possa obter bem-estar com ela, é utilizar ela no sentido positivo, no sentido construtivo, no sentido concentrado, né? Através da consciência dessa energia masculina que é forte, né? Que te empodera para que você possa tomar consciência e conduzir, direcionar a sua atenção e direcionar a sua energia, né? Então, baseado nessa compaixão masculina, nessa força masculina, a gente passa a desenvolver algumas capacidades. Uma delas é tolerar o desconforto, né? Já viu como a gente, quando está diante de um desconforto, de uma adversidade, de algo que está nos trazendo um certo desconforto, nos trazendo dor, nos trazendo aquela situação que não está legal, não estou gostando de ficar ali, aquilo começa a me incomodar, então tem uma tendência a não tolerar, né? Ou reagir àquilo, então desistir daquele processo por conta daquele desconforto. A energia masculina é aquela energia que nos dá suporte para suportar e tolerar o desconforto, né?
principalmente em relação àquele sentido de autopercepção desfavorável, aquela percepção que eu tenho de mim mesmo, né, que me incomoda. Então, esse tipo de estado, né, de consciência, de estado mental, tende a me levar ao desconforto, tende a fazer com que eu reaja, dê uma resposta automática, inconsciente, ou então que eu desista do meu propósito, desista do meu objetivo e não consiga contornar e encarar bem aquela experiência com a qual eu estou interagindo naquele momento. Então é isso que essa capacidade de tolerar o desconforto é muito importante, né? Muito importante porque é exatamente sobre o que diz a neuroplasticidade, né? Que são três fases de transformação ou de um aprendizado. Então tem uma fase bioquímica, depois uma fase de estruturação, onde o cérebro começa a enviar os neurônios para aquelas regiões que vão ser estimuladas com aquele aprendizado, com aquela prática que eu estou fazendo, então tem uma estrutura, e depois uma funcionalidade em cima daquela estrutura, como se o cérebro soubesse mais ou menos, ou tivesse que programar quais funcionalidades eu vou desenvolver em cima de certas estruturas, né? E a partir dessa abertura bioquímica que eu faço. Então isso depende de um tempo de repetições sistemáticas ao longo do tempo. Então o desconforto é importante porque vai ter momentos em que o cérebro vai estar projetando certas estruturas, né, que eu estou estimulando por repetição sistemática, e eu preciso repetir, né, para que o cérebro faça todo o trabalho desse ser uma coisa natural. É como um bebê que tem que esperar 9 meses porque está tendo uma estrutura ali, desenvolvendo funcionalidades. Então eu preciso respeitar essa lei. Por isso que é importante que eu tenha que tolerar o desconforto, porque senão é aquela história de nadar e morrer na praia, né? Quer dizer, quando eu estou conseguindo, a natureza está trabalhando por mim ali, criando as estruturas para que possa, nesse terreno, desenvolver as funcionalidades, eu simplesmente desisto e volto para trás. Então a força masculina nos ajuda a seguir em frente. Atenção, ó, a força masculina nos ajuda a perseverar, a seguir em frente, a tolerar o desconforto para que o cérebro, a natureza, os mecanismos que trabalham em mim possam realizar as transformações das estruturas e das funcionalidades para que novos hábitos cheguem e que então eu passe a realmente conquistar essas transformações e conseguir realmente me tornar uma outra pessoa, aprender e desenvolver novos hábitos, né? A segunda capacidade é o interesse em assumir perspectivas alheias, perspectivas dos outros, né? Porque exatamente conhecendo perspectivas do outro, eu, enquanto indivíduo, consigo me inserir no espaço relacional, né? No espaço relacional que envolve a dimensão coletiva sem a qual eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se eu não tiver uma rede formada, se eu não trabalhar em rede, se eu não tiver uma capacidade de interação, de interagir, né, com os outros agentes, com os demais indivíduos que dentro de uma dimensão coletiva não tenho a menor capacidade das minhas relações, porque muitas das coisas que eu vou precisar para realizar conquistas e atingir objetivos e me transformar ou mudar para melhor, eu dependo da minha inserção numa rede coletiva, né? Então, quando eu consigo me interessar pelas perspectivas alheias, desenvolver a empatia, para que eu possa tentar ver o mundo a partir da perspectiva do outro, entender a natureza do outro, a referência do outro, então eu passo a ter uma capacidade de focar no outro. Então, se eu consigo focar no outro, eu consigo mobilizar a percepção desse outro, dessa outra pessoa, para que ela possa ver aquele processo, aquela experiência na interação comigo de uma maneira que possa acender nela, ativar nela informações ou visões e referências que ela não tem. Então é só para isso, não é para convencer, para manipular, para vender nada para a pessoa. É apenas para tentar focar na pessoa e com uma capacidade de negociação estratégica, tentar fazer a pessoa enxergar coisas que ela simplesmente não está enxergando, e o fornecimento desses novos elementos na mente da pessoa pode fazer com que ela tenha uma capacidade de produzir uma melhor análise, de analisar melhor a interação e aquela situação, para que de repente ela possa então, enxergando essas outras situações a partir da minha informação que eu tive
vendo ela, me interessando por ela, em termos das perspectivas dela, isso pode mudar significativamente a direção da decisão da pessoa em relação a mim. Né? Então, com isso, eu consigo um maior poder de negociação. Okay? A terceira capacidade é desenvolver um prazer pela energia, um prazer pela percepção, né? Para a gente poder evitar esse vício do comportamento habitual condescendente, se conformar com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente reproduz automaticamente. Não, nada disso. O prazer pela energia e o prazer pela percepção é aquele prazer que vai substituir, aqueles benefícios de curto prazo tão sustentados pelo vício dos comportamentos atuais. Né? O vício é isso, são benefícios e prazeres que nos trazem benefícios, nos traz bem-estar a curto prazo, que nos interessa para uma parte do nosso organismo, para uma parte do nosso ser, mas para a integralidade do nosso ser acaba trazendo uma série de consequências que não seriam, que não compensariam, não compensaria em relação àquele prazer isolado de curto prazo imediato que a gente tem. Então, o prazer pela energia é assim, o que acontece com a energia, qual a consequência boa, né, que acontece com a energia quando eu consigo abrir mão de um prazer imediato, de um prazer isolado, em prol do sistema maior, em prol do meu ser, em prol da minha vida, numa perspectiva de tempo muito mais longa. Então eu posso estar me dando bem agora, mas amanhã eu posso me ferrar. Porque simplesmente eu estou dando atenção apenas para esse momento aqui. Estou dando atenção para esse prazer que aquela experiência está me dando imediatamente. Mas quando eu me interesso pela energia, pela percepção, então eu ganho visão sistêmica, visão de longo prazo. Isso permite com que eu tenha decisões muito mais acertadas, muito mais assertivas, né? No sentido de resultados muito mais auspiciosos a curto, médio e longo prazo como um todo, né? Do que eu simplesmente obedecer e me submeter a um comando imediato, a um comando isolado do meu ser ou do meu corpo, ou seja lá, qual parte do organismo estiver tentando me comandar. A quarta capacidade, então, é a capacidade de interromper hábitos inconscientes e colher energia e percepção liberadas. Então, quando você consegue perceber a colheita que você faz da energia, porque se a gente colhe em termos de energia, você percebe que você está bem, você percebe que você está mais disposto, está mais animado, os estados mentais são mais fortalecedores para você, e você percebe que isso é resultado da colheita de energia e da percepção que foram liberadas a partir das interrupções conscientes de hábitos e dos vícios que você tem. Então essa é a quarta capacidade. A quinta capacidade é tolerar cada vez mais intensidade para conduzir a força vital cada vez melhor e não deixar desperdiçar a energia. Então tolerar cada vez mais intensidade é porque exatamente na intensidade, que a intensidade toda experiência que envolve intensidade e impacto nos coloca à prova para exigir de nós uma saída para a zona de desconforto. Então, nos tira da zona de conforto. Então, a intensidade é aquele momento em que, causando um alto impacto por uma limitação na nossa capacidade de decodificar aquela realidade envolvida naquela experiência, a gente acaba então fugindo da experiência de impacto e intensidade, mas é exatamente essas experiências de intensidade é que vão nos fortalecer, porque nos dão a oportunidade de nos remeter para além daquelas áreas, daquelas regiões, daquelas zonas de conforto que nós não estamos habituados. Então aquilo nos remete ao desconhecido. Qualquer experiência de intensidade, de impacto, é aquela experiência que nos faz, de certa forma, nos traz dor, nos faz sofrer, porque nós não estamos habituados a conviver, decodificar e dar respostas, né, ou clarificar a experiência naquele momento ali. Então, qualquer tipo de experiência, seja qual for a experiência que nos cause dor, né, é uma experiência de impacto, de intensidade, uma experiência que a gente não consegue entender, não consegue compreender, não consegue decodificar ou assimilar. Então, essa experiência de intensidade que vai nos causar pensamentos confusos, vai nos causar emoções, muitas vezes impactantes, emoções fortes, com as quais muitas vezes a gente não sabe lidar. Né? Então é perceber que
que nesses momentos de intensidade de impacto não fugir, mas tentar enfrentar, tentar fazer um enfrentamento, ok? Essas capacidades todas, então, são desenvolvidas a partir dessa base da compaixão masculina, que nos dá essa dureza necessária para escolher o crescimento e a transformação e fortalecer a nossa musculatura interna, né? Nos tornar fortes. Então nós temos que aproveitar tudo isso na questão de tolerar o desconforto, interessar em assumir perspectivas alheias, sentir prazer por energia e percepção liberada, interromper hábitos inconscientes e tolerar a intensidade, impacto, a compaixão masculina, ok? Então o princípio 3 da prática de vida integral, que se refere então a libertar a energia e a atenção para conduzir a energia adequadamente e criar reserva de energia, para que a gente não fique cansado, né, desgastado, ok? Exaurido por deixar nossa energia esvaziar, ok? Então,